candidato, a gente queria começar te perguntando sobre a sua saúde. Semana passada, seus médicos disseram que o senhor perdeu 15 quilos, que ainda precisa recuperar esses quilos. Quanto conseguiu perder de lá para cá? Quanto conseguiu receber, aliás, de lá para cá? O senhor tem também mais uma consulta, mais uma avaliação. A gente queria saber se ela vai ser aqui no Rio ou em São Paulo. E se com isso, recebendo a alta, o senhor participa do debate da Band? Primeiro, foi uma agressão bastante violenta. Eu perdi 2,5 litros de sangue naquele mesmo dia. Os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora falaram que eu estou vivo por milagre. Fiz uma nova cirurgia 6 dias depois em São Paulo, no Alberto Einstein. Começou 9 da noite, acabou 5 da manhã. Então foi uma agressão realmente de vulto. E estou seguindo as recomendações médicas. Quinta-feira, uma nova avaliação. Talvez esteja liberado. Agora, no tocante a participar no debate, vai entrar com essa estratégia. Se achar que deve participar, eu participo. Achar que não, a gente não vai participar. Ok? Certo. Candidato, por favor, o seu adversário no segundo turno, Fernando Haddad, deu uma declaração ontem dizendo que foi fechado em São Paulo por um carro que teriam aí apoiadores da sua candidatura, eleitores, e disse que foi ameaçado, enfim, fez uma série de ponderações dizendo que a sua candidatura acaba provocando esses episódios de violência. Queria saber o que o senhor responderia ao Fernando Haddad sobre isso e se de fato o senhor considera que essa é uma estratégia eleitoral dele, tentando associar a sua candidatura a esses episódios de violência. 3 anos de PT, a violência cresceu assustadoramente no Brasil. Eu pergunto, eles investigaram o caso Celso Daniel? Líderes dele têm falado abertamente, com a própria Gleisi Hoffmann, Benedita da Silva, falando em sangue, em morte, escalpelar. Poxa, isso é coisa de moleque, de criança. Nem dá para responder que eleitores meus fecharam ele. Isso é coisa de criança, de moleque, gente que não tem o que fazer. O Brasil tem que estar na mão de homens e mulheres de responsabilidade, sem mimimi. Condeno qualquer ataque de quem quer que seja, por questão política ou outra qualquer. Vamos jogar pesado tocante à violência. Eu não prego o desencarceramento como o Haddad prega. Eu não prego o desarmamento do cidadão de bem como ele prega. Eu não prego o fim das polícias militares como ele prega. Somos diferentes. Não tenho o que falar, fico nesse mimimi. Eu acho que eu estou achando que eu vou ficar com pena. Se é que foi verdade, que o PT, sem mentir, não é PT. Certo, candidato, ontem acabou rolando um desencontro aí com o candidato ao governo de São Paulo, João Dória. Ele veio ao Rio, segundo a própria assessoria dele divulgou, em busca de uma reunião com o senhor, e o senhor, segundo o presidente Gustavo Ebiano, também disse que não tinha nenhum encontro marcado. O senhor, inclusive, reafirmou isso na chegada aqui à casa do Paulo Marinho. O senhor acha que, de fato, acabou se tornando um constrangimento para o João Dória? Ou houve uma forçação de barra por parte dele ao tentar fazer essa reunião com o senhor? De jeito nenhum, foi um mal entendido, Eu tenho falado que converso com qualquer um, que não seja, logicamente, do PT, PCdoB e PSOL. E, havendo oportunidade, conversarei sim com o João Dória. Eu agradeço o apoio que ele manifestou para mim há poucos dias, E até uma posição muito dura contra o PT, que vem de encontro àquilo que nós pregamos também. O Brasil não aguenta outro ciclo de PT. Havendo oportunidade, conversarei sim com o João Dória, até porque o outro lado, o outro candidato, recebe o apoio do PT. E nós não podemos estar ao lado de quem é apoiado pelo PT. Candidato, a coluna painel de hoje da Folha veio com uma informação de que o senhor vai a Brasília na semana que vem para uma reunião com os deputados aí que o apoiam, tanto os do PSL quanto de outros partidos que estão aí apoiando a sua candidatura. O senhor já definiu isso? Já tem, de fato, algo marcado em Brasília? Tem alguma pauta para esse encontro? Eu dependo de uma ligação para o doutor Macedo, para me liberar para viajar para Brasília. Se ele me liberar, pretendo ir. E, logicamente, eu quero ver, sentir o termômetro da Câmara, se vai haver um quórum razoável. Eu pretendo conversar com o maior número possível de parlamentares lá em Brasília. Ontem o Paulo Guedes disse que é natural que existam dúvidas em relação à agenda de privatizações, que essa é uma grande preocupação. O senhor acredita que o fato de ainda ter uma agenda fechada de privatizações pode acabar levando a insegurança ao mercado e, consequentemente, uma instabilidade econômica? Pode ter certeza que o mercado vai gostar do nosso plano de privatização, caso venhamos a chegar lá. O Paulo Guedes tinha uma ideia no momento e eu tinha uma outra. E nós juntamos. E hoje em dia eu acolho praticamente 90% das ideias do senhor Paulo Guedes. Vamos privatizar com muita responsabilidade. Num primeiro momento, aquelas quase 50 estatais criadas pelo PT. Sobram 100. Essas outras tem que ter um modelo
e privatizar com responsabilidade. Logicamente, as essenciais, as estratégicas, nós não privatizaremos. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Furnas, entre outras. Mas, como um todo, tenho certeza que o mercado gostará do nosso plano de privatização, até porque é uma maneira a mais de você combater a corrupção. E o Estado, né, tem que estar com aquilo que é essencial em suas mãos e estratégico. Candidato, eu queria falar um pouco das estratégias agora para o segundo turno. Algumas pessoas, enfim, alguns analistas têm dito que basta o senhor tocar a bola de lado e não cometer nenhum deslize, que o senhor já está praticamente eleito. Queria perguntar se o senhor considera que, de fato, a estratégia agora é não cometer erros e evitar ao máximo que polêmicas possam prejudicar a sua candidatura. E segundo, a sua rejeição ainda é grande e o eleitor nordestino ainda tem um pouco de resistência ao seu nome. Queria dizer, qual é a sua estratégia específica para atacar a rejeição e conquistar o coração do eleitor nordestino? Há pouco tempo diziam que tinha uma rejeição enorme entre as mulheres. O resultado não mostrou isso aí, muito pelo contrário. Agora insiste no tocante ao Nordeste. Nunca um candidato de oposição ao PT teve uma votação tão maciça como eu tive no corrente ano. Em 5 das 9 capitais do Nordeste, nós ganhamos. Nós temos cada vez mais nos aproximado do povo nordestino com verdades, diferentemente da esquerda. O Haddad, que chega lá e diz que vamos acabar com o 13º, com o Bolsa Família, entre outras coisas. Nós, inclusive, acolhendo uma opinião, uma sugestão do vice Mourão, juntamente com Paulo Guedes, vamos dar o 13º para quem recebe Bolsa Família. E esses recursos virão do combate à fraude e à corrupção que existe nesse programa. Povo nordestino, pode ficar tranquilo. A minha filha tem nas suas veias sangue de cabra da peste, porque o meu sogro é de Crateús, tá ok? E o senhor considera que é só tocar a bola de lado agora, não cometer nenhum deslize? Não, nós devemos, né, com muito respeito ao adversário, tentar botar a bola para frente. Mas o jogo está 17 milhões de votos na frente do adversário. Ele está apavorado, está me atacando o tempo todo com fake news. Não vai conseguir, afinal de contas, né, está vivo na memória do povo brasileiro o que foi 13 anos de governo do PT. Posso fazer mais uma pergunta? O senhor pode detalhar a reforma administrativa que está sendo avaliada para reduzir e remanejar gastos desnecessários e assim destinar mais recursos para as áreas consideradas essenciais? Você já respondeu que está sendo avaliada. É uma coisa que você mexe todo dia. Você tem que desburocratizar, desregulamentar, diminuir o número de ministérios, de secretarias, fazer com que o Brasil tenha menos leis, menos decretos, menos portarias, menos instruções normativas e ter um ministério que realmente, né, seja integrado por pessoas competentes, patriotas e que tenham iniciativa. Candidato, fazer uma pergunta agora de caráter mais pessoal. O senhor, em 2014, quando começou aquela mobilização, já levantando a possibilidade de se candidatar à presidência da República, o senhor começou sem ninguém ao seu lado. Não tinha praticamente nenhum apoio. Muitos até ironizavam a possibilidade de o senhor vir a ser candidato. Hoje o senhor tem políticos de nome buscando o seu apoio no segundo turno. O próprio João Dória, a gente teve o Ronaldo Caiado, que veio aqui também lhe dar um abraço, enfim. O senhor está sendo cortejado agora. Como é que o senhor se sente, assim, pessoalmente, de saber que o senhor saiu do nada lá em 2014 por uma condição de líder hoje popular, com uma votação expressiva no Brasil e capaz hoje de, enfim, dar apoio decisivo a qualquer candidatura no Brasil? Realmente eu comecei do nada, né? Ninguém acreditava em mim. Convenci a minha esposa a acreditar em mim, que foi a pessoa mais importante nessa empreitada. Fizemos um plano calcado na verdade. Comecei a rodar o Brasil sozinho. Você não sabe a sensação que é ancorar em Manacapuru, coração da Amazônia, e ter 200 pessoas para te recepcionar ali no porto. E assim foi minhas andanças em todo o Brasil, sempre tendo a verdade acima de tudo. 2 anos para cá, 3, começou a aparecer mais gente do meu lado. Graças a Deus tem uma equipe maravilhosa hoje comigo, a começar com o presidente do partido, né, o senhor Gustavo Bebiano. E assim nós temos cada vez mais, estamos nos unindo para que possamos sim, né, ter um ministério, ter gente para que dê a devida satisfação para a necessidade do povo e não para agremiações partidárias. Fico muito honrado com essas pessoas que estão se aproximando.
pedindo apoio, mas nós, como regra, tomamos uma decisão que vamos interferir, né, vamos agir apenas em 3 estados do Brasil. Santa Catarina, Rondônia e Roraima, onde tem candidato nosso. No restante, nós vamos ficar neutros. Agora, um estado como São Paulo, por exemplo, onde o outro lado é apoiado pelo PT, nós vamos discretamente nos aproximar do Dória, com toda certeza. É bom ficar alerta agora com a possibilidade de aproveitadores, pessoas que tentem ali se... Eu estou há 28 anos na Câmara dos Deputados e tenho também 2 anos de vereador no Rio de Janeiro. Então a gente conhece já, como o policial conhece aquela pessoa errada, né, na rua, né, pelo faro, pela vivência, nós sabemos que certos aproveitadores se aproximam. Agora, muito mais gente de bem tem se aproximado e eu estou muito feliz com isso. Uma última pergunta da minha parte. Hoje tem uma matéria no Estadão falando que o senhor pretende destinar mais recursos à área militar, recursos que seriam aí da ciência, tecnologia. O senhor de fato tem uma proposta fechada em relação a esse assunto? Olha, Forças Armadas é investimento. Não sei se vocês sabiam. Estive na Universidade Mackenzie, em São Paulo, há 2 anos. Fui ver a pesquisa sobre grafeno. Tinha gente do Exército lá estudando, né, o grafeno para fins bélicos, fim de defesa. Como, por exemplo, colete à prova de bala, novo tipo de armamento, entre outros. Isso chama-se nanotecnologia. Então, investir no Exército, no meu entender, é benéfico até mesmo para a própria economia. Então, vamos tratar com respeito e consideração, coisa que ao longo de quase 30 anos o Exército não teve dos governos que passaram.